Deus Santo de glória, Deus tremendo, glória a Deus, Santo Deus poderoso, Santo Deus maravilhoso, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, glória a Jesus, glória a Jesus. O tema da mensagem hoje é o povo que vence a idolatria e que vence o medo. Romanos, capítulo 9, verso 25. Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Vou estar repetindo, verso 26. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Amém? Glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai fiel, que eu venha diminuir, Senhor venha crescer, meu Deus querido, Deus santo e poder e glória. A tua graça venha ser comigo, a tua misericórdia venha ser comigo. Meu Deus e meu Pai fiel, Deus santo e poder e glória, eu necessito das revelações do teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. O Senhor vem nos ajudar. Vem repreender toda represália, todo impedimento, vem colocar um monte de fogo, em nome de Jesus Cristo. Senhor da glória, Senhor que Deus santo e poder e glória. Tudo que tem fôlego, louva o Senhor. Todas as entidades, toda afronta de Satanás, envio teus anjos para repreender todo o mal, em nome de Jesus. Para glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo Deus. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor possa conceder sabedoria e inteligência nessa palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos, o tema de hoje é sobre um povo que vence a idolatria e vence o medo. Deus santo e poder e glória. Aqui em Romanos, apóstolo Paulo está dizendo que Deus levantará um povo que foi desprezado, um povo que estava sem Deus, sem o verdadeiro Deus, sem o Deus todo-poderoso. E esse povo agora, outrora não era povo, mas agora é povo de Deus, Deus santo e poder e glória, do Deus vivo. Jesus, ele disse que ele veio para os pecadores, ao arrependimento e a alegria no céu. Quando um pecador se arrepende, mais do que 99 justos que não carecem de arrependimento. Então, Jesus, ele não veio para os sãos, mas para os que precisam de médicos, para os que estão enfermos espiritualmente. Deus santo e poder e glória, Deus tremendo. Ele veio chamar as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as desprezíveis desse mundo, para confundir as que não são. Deus, ele é fiel, ele não faz acepção de pessoas para salvar. Deus, ele não faz acepção de pessoas para abençoar. Deus, ele quer abençoar todos nós. Deus, ele quer que você seja povo dele. E quando você se torna povo de Deus, você será abençoado. Quem crê da glória a Deus? Deus santo e poder e glória. Muitos pensam que para ser povo de Deus eu preciso ter um padrão religioso. Não. Religião pura, imaculada para Deus é fugir da corrupção do mundo. Essa é a religião que agrada a Deus. Deus santo e poder e glória. É fugir do pecado. Deus não está preocupado com rudimentos de homens. Deus não está preocupado com padrões religiosos.
Deus santo e poder e glória. Tudo isso parece uma boa doutrina, uma boa disciplina, para o corpo, mas não tem proveito algum para Deus. O que tem proveito para Deus é ser uma nova criatura, deixando as coisas velhas que para trás ficaram, e agora eu nasci da água e do Espírito e sou uma nova criatura. É isso que tem valor para Deus. Deus santo e poder e glória. Quem crê da glória a Deus? Aleluia. Ele é fiel e verdadeiro, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. E nós, esse povo, é um povo que veio sofredor. Jesus, ele era sofredor, experimentado nos trabalhos. Deus santo e poder e glória. Esse povo que veio escravizado do Egito, esse povo que veio escravizado do mundo, aleluia, com os rudimentos do mundo, é um povo agora que veio para Deus, e é um povo que valoriza as promessas de Deus, porque eles olham para trás e começam a enxergar de onde Deus os tirou. A Bíblia diz que o Senhor firmou os meus passos, livrou-me do charco, do lago de lodo. Deus santo e poder e glória, e colocou os meus pés sobre a rocha. Esse é o povo que Deus escolheu. Deus santo e maravilha. E Deus, ele disse: virão muitos do Oriente e do Ocidente, assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e muitos que se dizem filhos do reino serão lançados fora. Quem crê da glória a Deus? Virão publicanos, meretrizes, e sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Mas muitos que são filhos do reino serão lançados fora. Porque Deus veio escolher um povo forte, um povo vencedor, um povo que não abre mão da fé, um povo que não desiste, aleluia, e que acredita até o fim na salvação. Disse Pedro: Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Pedro não estava firmado no que o Senhor podia dar para ele nessa terra, mas Pedro estava firmado nas promessas eternais, porque o crente que está firmado na rocha eterna, ele não vacila. Davi disse: Senhor, não permita que os meus pés vacilam, porque o crente que está firmado em Jesus, na palavra, na salvação, por mais que o Senhor não deu, ele permanece. Aleluia, glória a Deus. Por mais que o Senhor não entregou aquilo que ele queria, ele diz como Jó: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, porque eu estou firmado no meu Redentor, que levantará sobre a terra, e ele vive na rocha eterna. O Deus Salvador, Criador do céu e da terra, ele é o Todo-Poderoso. Ele é tudo posso naquele que me fortalece, tudo é possível aquele que crê. Quem crê da glória a Deus? Deus é fiel. Glória a Deus, Santo Deus, tremendo, Ebenezer, até aqui nos Deus, Senhor. Aleluia. E nós temos que vencer a idolatria para entrar no reino dos céus. Nós temos que vencer o medo. Para você herdar a presença de Deus, você precisará vencer a idolatria. Você precisará vencer o medo. Sai dos crentes que se dizem irmãos, mas são idólatras. Os nicolaítas, que são idólatras e amam a prática da fornicação. Jesus disse para aquela igreja: vocês trabalham muito pelo meu nome, mas esqueceram o amor das primeiras obras.
Vocês esqueceram o amor das primeiras obras. Então, trabalhar só pelo nome não adianta, mas tem que obedecer, tem que ter o amor pela obediência. Aquela igreja trabalhava bem pelo nome, mas não obedecia a Deus, Deus santo e poder e glória, e eles eram contra os nicolaítas, aqueles que praticavam a prostituição, a fornicação, aqueles que eram idólatras, eles eram contra, porém eles não obedeciam. Deus santo e poder e glória. Há várias formas do diabo roubar a sua obediência na fé, Deus santo e maravilha, pelo exagero e pela libertinagem. Por isso você tem que ter, aleluia, o equilíbrio de Deus na tua vida. Você tem que ter, Deus santo e poder e glória, o espírito não de medo, mas de fortaleza e equilíbrio. O diabo ele vai tentar colocar idolatria na tua caminhada cristã. O diabo ele vai tentar colocar o medo na tua caminhada cristã. Por isso você precisa vencer esses dois gigantes para alcançar as promessas de Deus. Toda pessoa que fica prostrada na idolatria e prostrada no medo desses dois gigantes que o diabo vai impor sobre a tua vida, você não alcançará a promessa, porque esses dois gigantes, essas duas ferramentas do mal, das trevas, roubará a sua salvação, roubará as suas promessas de Deus na sua vida. Você precisa vencer. E como vencer esses dois gigantes? Como vencer a idolatria? Como vencer o medo? Nós venceremos se enchendo do Espírito Santo. É o Espírito Santo que lança fora o medo. Paulo disse: enchei-vos do Espírito Santo e não vos embriagueis com vinho, aonde há contenda. Em nome de Jesus, nós não podemos nos ser vencidos por esses dois gigantes. Você precisa vencer a idolatria, crente. Você precisa vencer o medo cristão. Caso contrário, você perderá a sua salvação. Jesus ele disse: para vencer tem que orar, para vencer tem que subir um monte, para vencer tem que ler a Bíblia, para vencer tem que, aleluia, suportar as perseguições, porque todos que querem viver piamente em Jesus Cristo padecerão perseguições. Mas ele disse: quando isso acontecer, alegrai-vos, porque assim como perseguiram os profetas de antigamente, perseguirão a vocês. Você tem que entender que Jesus está no controle. Você tem que entender que quando você ora, Deus ele trabalha em seu favor. Ele opera e te dá o livramento. Quando você, aleluia, se diminui, se coloca em oração, Jesus ele vai trabalhando, Jesus ele vai libertando, Jesus ele vai curando e ele vai operando milagre na tua vida. É na presença do Espírito Santo que você vai vencer. Pedro, antes da presença, ele negou a Cristo 3 vezes, mas depois que ele recebe o Espírito Santo, ele disse: eu vou com Cristo até o fim. Ele não abriu mão. Conjecturando as atitudes de Pedro, diziam por si que ele não ia abrir mão da salvação. Ele estava cheio do Espírito Santo. Ele não tinha mais medo de encarar o gigante, ele não tinha mais medo de encarar o leão. Paulo disse: o Senhor assistiu-me e fechou, e fortaleceu-me e fechou a boca do leão. Ele plasurenta la paia, ele placherme de comanácia la plasurenta la paia. É na presença de Cristo que você vai vencer. Paulo disse: eu não tenho sido pregado a palavra de Deus como muitos inchados no conhecimento, mas eu tenho anunciado a vocês a palavra na presença de Cristo Nazareno. É na presença que você vence o gigante, é na presença que você vencerá a idolatria, é na presença que você vencerá o medo. Mas todo crente que ele está vazio da presença, ele vai perder a salvação, ele vai morrer de sede, porque como as corças anseiam pelas águas, assim nós ansiamos pela presença de Deus. Você precisa da presença, você precisa do renovo, você precisa,
aleluia, da videira verdadeira, que é Cristo Jesus, para te alimentar, para te fortalecer, para que o gigante venha cair por terra, porque aonde Jesus chega, o diabo tem que bater em retirada. É a presença do Nazareno, aleluia, que chega na tua casa, na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. A presença não está no homem, a presença não está no vaso, a presença está em, como Paulo disse, eu sou um vaso de barro, mas em mim habita o tesouro do Espírito Santo. Oh glória, em nós habita o tesouro do Espírito Santo. Você não prega para agradar a celebridade, você não prega para aparecer, você não prega, aleluia, ele para sentir, aleluia, glória a Deus, Deus Santo e poder, glória, a virtude que sai, aleluia, do homem. Não, você, aleluia, glória a Deus, você prega, aleluia, glória a Deus, para agradar a Deus. Quem crê da glória a Deus? Capacete da salvação, em nome de Jesus. Espada do Espírito, couraça da justiça, botas da preparações do Evangelho, escudo da fé. Em Romanos capítulo 1, vai falar da profecia, da depravação dos gentios. As depravações dos gentios. E essas depravações levaram eles ao uso, a mudar o uso natural. Essas depravações levaram eles a alterar o uso natural que Deus deu a eles. Porque quando entra a idolatria e o medo, os demônios dominarão a sua vida e eles mudarão o uso natural de Deus na sua vida. Em Romanos capítulo 1, vai dizer que eles trocaram a imagem de Deus, a glória de Deus, trocaram a glória de Deus pela imagem do homem. Você não é a imagem do ciclano, você não é a imagem do beltrano, do fulano, você é a imagem de Deus. Você não é a imagem do pregador. Você é a imagem de Deus. Quem está entendendo? A idolatria, o diabo sabendo que nos últimos tempos a terra se encheria do conhecimento de Deus, ele então, agora, sabe que se você colocar uma imagem de escultura e se prostrar diante daquela imagem e falar que é o teu Deus, ele sabe que você está com conhecimento. Porque o conhecimento se abrangeu em toda a terra. O Evangelho pregará em todos os cantos da terra, então verá o fim. O diabo, sabendo disso, ele entra agora colocando a imagem de homens. Trocarão a glória de Deus por imagem de homens, répteis, quadrúpedes. Ele sabe que não é o suficiente colocar uma imagem de escultura para você, porque agora você leu a Bíblia e conheceu. Então vamos fazer eles adorarem imagem de homens. Vamos fazer eles acharem que Moisés é Deus. Vamos fazer eles acharem que Davi é Deus. Vamos fazer eles acharem que os homens é Deus. Assim, nós roubamos a salvação dos homens que ensinam eles e roubamos a salvação deles. Deus Santo e poder e glória. Por isso que você precisa dar ouvido à palavra de Deus. As depravações dos gentios, mudando o uso natural, varão com varão, que é a sodomia, varoa com varoa,
natural sendo mudado. Por quê? Porque os demônios, eles querem mudar o uso natural. O homem nasceu bom, mas a idolatria, o pecado entra e faz com que os demônios venham dominar e mudar o uso natural do homem para a luz, para as trevas. Os demônios entram e, para irritar a Deus, o furor de Deus, eles entram na sua vida. Então, se você era uma pessoa boa, se você era uma pessoa que não guardava ódio, rancor, com os demônios entrando na sua vida e mudando o uso natural através da idolatria, você passará a obter esses atributos do mal. E esses atributos do mal afundará a sua vida em ruínas. Por isso, apartai-vos da idolatria, da fornicação, da carne com sangue, que é a carne crua, e tudo vos irá bem. Deus fala para você, você tem que apartar dessas coisas e tudo vos irá bem. Ele plaçar ramade kemenessa la placer remede cominácia. Quem está entendendo? A profecia de Romanos está aí. Nos últimos tempos a idolatria seria tempos trabalhosos. Porque João disse, filhinhos, já é a última hora. Já é a última hora e o anticristo já está em nosso meio. E quando Ló estava em Sodoma e Gomorra, a sodomia estava dominando Sodoma e Gomorra. O demônio entrou em Sodoma e Gomorra através do pecado, da idolatria, e mudou o uso natural daqueles seres humanos. 2 anjos, eles se transfiguram para Ló, como se transfiguraram Moisés e Elias para Jesus naquele monte. Apareceram para Ló em formato de homens e entraram na casa de Ló, e aqueles homens daquela cidade queriam coabitar com os 2 anjos, não sabendo que eram anjos. A prática da sodomia, os demônios entrando e mudando o uso natural. E completando essa passagem, Deus ele aniquilou o império da morte em Sodoma e Gomorra. Aqueles homens eram detratores, não respeitavam pai e mãe, eles eram malignos na sua malignidade, pegavam a palavra de Deus e usavam contra Daniel. Eram homicidas, murmuradores, completando Romanos também, essa passagem de profecia. Digo que os que praticam essas tais coisas são dignos de morte, conhecendo a verdade, e ainda tem aqueles que entram em consentimento com os que tais coisas praticam. Jesus está voltando, meus irmãos. Ele disse que nos últimos tempos ele abreviaria os tempos, porque caso contrário ninguém vai ser salvo. A idolatria, você precisa vencer. O medo, você precisa vencer. Quando Jesus ensina os discípulos a serem cheios do poder de Deus, cheios da presença, dos dons espirituais, ele disse, darei a vocês poder, ressuscitarão os mortos, curarão os leprosos, expulsarão os demônios.
e recebereis virtude, e sereis as minhas testemunhas até os confins da terra. Ou seja, a promessa é grande. O que Deus vai derramar na sua vida não é qualquer coisa, não. É poder que vem do alto. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Você tem que permanecer na fé, esperar a sua vez, para que você venha ser revestido e venha ser cheio do Espírito Santo e venha receber os dons ministeriais. Ele disse: buscai com zelo os melhores dons. Oh glória, Deus te manda não buscar os piores dons, Deus te manda buscar os melhores dons. Ele é para Surya da Pai, Ramade Comanassa, lá para Surya de Calapaia. É se encher do Espírito Santo, é ir de fazer discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Oh, glória, você não tem que olhar, aleluia, glória a Deus, para ser maior que o irmão. Jesus, ele disse: quem é o maior? Aquele que for menor, como essa criança. Esse é o maior dentre vocês. Deus santo e poderoso, humilde como essa criança, porque Deus não derrama poder, autoridade em soberbo, presunçoso, altivo. Deus derrama poder, autoridade em humilde. Oh, glória, tem que descer do seu orgulho, tem que descer da sua soberba, tem que saber esperar, passar pela capacitação de Jeová, porque é Ele que capacita, é Ele que escolhe, é Ele, aleluia, glória a Deus, que prepara. Ele diz: te preparei na fornalha da aflição. Oh glória, Deus santo e poder, glória. Ali havia 3 jovens na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, e ali o rei Nabucodonosor disse: quem não se prostrar perante a estátua de ouro que eu levantei, esse será lançado na fornalha de fogo ardente. E eles disseram: ó rei, o Senhor vive e reina para sempre, o nosso Deus, e nós não nos prostraremos à imagem de escultura, a estátua que você, o Senhor, levantou. Deus santo e poder, glória. E ali o rei Nabucodonosor, ele então furiosamente lança aqueles 3 homens dentro da fornalha. Quando ele lança aqueles 3 homens dentro da fornalha, ali eles são atados ali naquele fogo, e o fogo não queima eles. Ele é para Surianda Labaia, ele é para Xerremede Comanassa, lá para Suricalabai, Remede Quemenécia. O fogo então, a chama não arde neles, porque o 4º homem da fornalha estava ali naquela chama. Oh, glória, Jesus deu o livramento, Deus deu o livramento. Talvez essa fornalha que você esteja passando, aleluia, venha ser um problema na tua casa, venha ser o teu casamento, venha ser o teu trabalho, mas eu quero te dizer que se você não prostrar a idolatria, que se você não prostrar, aleluia, ao medo, você vai receber o livramento de Deus. Deus deu livramento através deles não aceitarem a idolatria, através deles não aceitarem o medo. Deus foi lá e honrou os servos dele. Deus santo e poder, glória, honra o nome de Deus, que ele te honrará. Jesus disse: aqueles que me servirem, o Pai os honrará. É promessa de honra, é promessa de vitória. Deus santo e poder, glória. Mas você precisa resistir o medo. O diabo irá te afrontar, o diabo irá te amedrontar, o diabo irá, aleluia, te afligir. Mas eu quero te dizer: o que está aflito, ore; o que está contente, cante louvores. Ele é para Surianda Labaia. Coloque hinos, cânticos espirituais para você vencer. Salmodiai a Bíblia. Ele é para Surianda Labaia, e você vencerá, porque, aleluia, glória a Deus, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Deus santo e poder, glória. Você precisa usar as armas espirituais para vencer. O diabo, ele afronta, o diabo, ele oprime, mas eu quero te dizer: quando a luz chega, as trevas têm que bater em retirada. Oh glória a Deus, aleluia, Jesus. As trevas têm que sair, porque Deus é mais na tua vida. Filhinhos, sois de Deus e já os vencestes, porque maior que está em vocês, o que está em vocês, do que o que está no mundo. Ele é para Surenda Labaia, ele é
Eu não posso ter pacto com outro Deus, Deus Santo, que não seja o Deus da Bíblia. A Bíblia vai dizer em Salmo 44, se eu tiver outro Deus na minha vida, Deus não verá e saberá isso, mas Deus está, aleluia, pronto, aleluia, para perdoar, e você precisa se arrepender dessa aliança, aleluia, maligna, e começar agora, aleluia, uma aliança verdadeira, para que você venha desfrutar das bênçãos do Senhor, da presença do Espírito Santo na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus, Deus Santo e poder, glória. Aleluia. Já encerro aqui, para a glória de Deus. Eles não se prostraram à imagem. Eles venceram o medo e receberam o livramento. Havia um quarto homem na fornalha. Após aquela fornalha da aflição, houve vitória. O rei disse assim: não quero nenhum outro Deus acima do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Porque esse é o Deus dos mistérios, que opera sinais, maravilhas e livramento. E eles foram exaltados, porque foram fiéis. Ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Fiel no relacionamento, quando você se relaciona com sua esposa, quando você se relaciona com seus amigos, um relacionamento de amizade. Fidelidade não é quando você falha, fidelidade é quando você permanece. Você permanece sendo verdadeiro. Isso é fidelidade. Fidelidade é quando você teme a Deus, que é o princípio da sabedoria, com toda a sua força, todo o seu intelecto, e deixa a graça agir naturalmente na tua vida. Não se prive da graça, não fica amargurado. Ele diz: Leão, vai nessa tua força. Aquilo que está no teu alcance, lança fora, joga no mar do esquecimento. Tudo aquilo que a Bíblia condena, joga no mar do esquecimento. E fica na graça e na verdade. Deixa a graça agir naturalmente na tua vida. Tem que se arrepender do fingimento. Você que é afeminado tem que se arrepender. Os afeminados, os maldizentes, não herdarão o reino dos céus. Os sodomias, os nicolaítas, que são os idólatras, não herdarão o reino dos céus. Porque até das próprias pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Deus Santo, poder e glória. Quem crê da glória a Deus? Até aqui me deu o Senhor. Vigia com a idolatria. Talvez a tua idolatria não seja imagem de escultura, mas é o seu celular. Seu celular só tem conteúdos impróprios e você não sai dele. Você não consegue ter um domínio e controle. Talvez a tua idolatria seja o pregador, o cantor, a cantora. Você precisa sair da idolatria. Quem tem que andar à frente de você é Deus. Você precisa estar com a armadura de Deus. Você precisa estar com o capacete da salvação. Está orando 3 vezes ao dia como Daniel. Em
Então o diabo ele pode tocar aqui. Pode tocar aqui. Mas ele não pode causar dano. Pode tocar à vontade. Mas não pode causar dano. Por quê? Porque quem te guarda, disse, todos os cabelos da tua cabeça estão contados. Aí você tem que estar na armadura de Deus, no capacete da salvação, fechado com ele na videira. Amém? Fica esta palavra em nome de Jesus, Deus Santo e Poder e Glória, em nome de Jesus. Sai de ser mais semelhança de pregador, ser mais semelhança de pastor, ser mais semelhança de cantor, seja mais semelhança de Deus, você e Deus. Você tem que ter o teu particular com Deus. Quem crê, glória a Deus. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus dá poder e glória. Glória a Jesus, Deus santo, poder e glória.